Primeiramente, quero pedir desculpas a vocês, né, porque tivemos essa mudança, né, em cima da hora, né, por motivos de força maior, como o Carol já explicou lá no grupo, né, precisamos fazer esse ajuste, né, na verdade, essa troca de aulas, tá, que a minha aula seria na sexta, né, e hoje seria uma outra aula, né, mas para vocês também não ficarem sem aula, nós fizemos esse remanejamento para que a aula acontecesse, tá, e vocês tivessem essa aula de hoje garantida, tá bom? Nós agora já são 7h06, estamos com 12 pessoas em sala, né? Acredito que já podemos iniciar a nossa aula, tá bom? Porque se a gente já esperar muito, aguardar muito, pode acontecer de não dar tempo, né, de a gente abordar todas as questões. Então, por isso que a gente precisa também estar, né, atento ao nosso horário, tá bom? Então, sexta vai ser redação. Hoje seria redação, era isso? Hoje seria aula de redação. Provavelmente a aula que seria hoje, sim, ótimo, sobre então provavelmente sexta-feira será a aula de redação, tá bom? Ótimo. Então, vamos dar início, né, ao nosso assunto de geografia. Então, eu pergunto a vocês, vocês conseguiram acessar o material, tentaram fazer as questões, conseguiram? Né? Gostaria de ouvir um pouquinho vocês agora. Tentei, professor, porque ainda era sexta-feira, né? Então, Sim, não deu muito, mas a gente está aqui para dialogar mesmo. ótimo, Falei sempre um dia antes para me fazer as atividades, mas hoje não. ótimo. Alguém conseguiu olhar, às vezes olhou, conseguiu fazer, né? Sem, não se preocupe se ninguém fez, não tem problema, né? Justamente como, né, nossa aula seria na sexta, né? Igual o Gabriel Vitor colocou, que faz sempre no dia anterior, não tem problema, tá? Então, né, nós vamos fazer o seguinte, então nós fazemos juntos agora, tá? Vamos fazendo juntos, não deu tempo, Solange, ótimo, não tem problema, tá bom? Então, o que nós podemos fazer? Eu vou aqui, leio para vocês a questão e dou um tempinho aqui para vocês responderem. Daí, depois que vocês responderem agora assim, né, oralmente aqui mesmo, daí eu comento sobre, né, cada questão, tá bom? Só para aí já faz até um teste, né, como que tá o nosso nível, né, se essas questões, né, se vocês já têm alguma bagagem sobre elas e tudo mais, tá bom? Ótimo, então deixa eu compartilhar aqui a minha tela, só um instantinho. Boa noite, Marcela, seja bem-vinda. Só um instantinho, pessoal, que o meu mouse aqui deu um probleminha aqui, ele não está funcionando. Agora, pronto. Então, só um instantinho, eu compartilhar a tela, galerinha. Ótimo, apareceu para vocês? Vocês estão visualizando? Ótimo, né? 1 hora para o Enem, componente curricular de geografia. Como Marcela chegou agora, não sei se Marcela percebeu lá no grupo, né? Que houve uma mudança, tá, Marcela? Que hoje, né, seria aula de redação, mas ocorreu, né, um imprevisto, precisamos fazer esse ajuste, tá? Então, provavelmente sexta-feira será a aula de redação, tá bom? E sobre a nossa trilha sonora, quem ouviu, né, o Adriano, que ouviu desde o início, todas as músicas que tocaram hoje, né, que foram vários, né, vários estilos diferentes, teve samba, teve rock nacional, teve Beatles, né, foi sempre com a mesma temática. Alguém saberia me dizer qual foi a temática da nossa trilha sonora de hoje?
tudo isso, um de cada vez, por favor. Foi sobre dinheiro, né? Cada música falava sobre dinheiro. Dinheiro, mas por que dinheiro? Que é justamente, acho que é um dos principais símbolos da economia, né? É o tal do dinheiro, né? Isso que a gente, né, tanto trabalha para ter que, né, infelizmente, né, na nossa vida nós precisamos de dinheiro. Né? Dinheiro não é tudo, mas, né, no formato que é composto a nossa sociedade, precisamos dele para, né, sobreviver nessa sociedade. Então, né, o tema das questões da aula dessa semana de geografia é justamente sobre a geografia econômica, né? Por isso que a trilha sonora, né, ficou voltada mais para músicas que tratavam desse tema, de dinheiro, tá? Para a gente fazer um link já para a nossa aula de geografia econômica. E como toda aula sempre trazemos uma mensagem, um pensamento, a desta noite é do Cícero, mas não é o Cícero prefeito aqui de João Pessoa não, tá, pessoal? Esse Cícero é outro, tá bom? Foi foi um grande historiador, advogado, filósofo do século 60. Olha só, há muito tempo atrás, ele já dizia o seguinte: não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. Né? Olha só que bacana isso, né? Não basta a gente conquistar o saber, né? Aprendermos, e sim nós precisamos usar os nossos saberes, porque só no momento que a gente se apropria de um conhecimento e coloca ele em prática, aí sim ele se torna uma sabedoria, porque não adianta nada eu ter a informação e essa informação não mudar a minha atitude, né? Eu não fazer as minhas ações de acordo com essa sabedoria, com esse saber novo que eu estou adquirindo, tá bom? Então fica aí a dica de Cícero, tá? Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la, tá bom? Muito bem. Daí, para nessa atividade de geografia, eu trouxe para a gente 3 links, né? Justamente um link trazendo um texto sobre geografia econômica, tá? Que depois vocês, né, deem uma olhada que vale muito a pena. Vou até já mostrar aqui para vocês um pouquinho, só para vocês. Geografia econômica, né? Estuda as atividades econômicas da sociedade, tá? Que são realizadas em um determinado território, as influências da produção no espaço e na sociedade, tá? Daí traz aqui também o surgimento da geografia econômica, os principais pensadores, tá? Definições importantes, que isso é bacana também vocês estarem lendo, tá? Se informando a respeito sobre o tema de economia, o espaço geográfico, o capitalismo, né, que é um sistema econômico, assim como, né, o socialismo também é um sistema econômico, esses dois são o que, né, mais temos no nosso mundo, claro que o capitalismo predomina, mas o socialismo também tem a sua importância, é muito importante estudá-lo também, tá? E também temos aqui, ó, as áreas estudadas pela geografia econômica, tá? São 3 áreas distintas. A geografia econômica teórica, que vai trazer a questão das teorias elaboradas pelos pesquisadores. A geografia econômica histórica, que traz um estudo decorrente, né, do avanço histórico, né, de acordo com o tempo vai passando, vai surgindo novas teorias, e essa produção econômica também vai sendo influenciada. E também a geografia econômica regional, que vai trazer os estudos dentro de uma região, tá bom? E as subdivisões da geografia econômica, que vai trazer geografia agrária, geografia urbana, geografia de transporte, geografia industrial, ou seja, são várias áreas dentro da geografia econômica, tá bom? E os setores econômicos também vão estar, né, sendo abordados, como o setor primário, né, que é justamente o que traz a questão da matéria-prima, né, o setor primário, né, trazemos aí a lavoura,
né, a agropecuária, o extrativismo, depois o setor secundário, que são as indústrias que vão, né, trabalhar com essa matéria-prima, vão transformar essa matéria-prima em produtos. E temos o setor terciário, que geralmente são os setores de serviços, o comércio propriamente dito. E eu trago mais um setor que não tem aqui, que podemos considerar até como o setor, né, o quarto setor, que seria justamente o setor da alta tecnologia, tá? A questão da informática, da inteligência artificial, que nós já podemos estar inserido aqui também dentro dos setores econômicos, tá bom? Então, depois é bacana vocês, com calma, né, darem uma visitada aqui nesse link e estarem, tá, visitando e lendo, né, conforme mais informações vocês terem, né, mais se apropriarem, melhor será, né, para vocês estudarem para as provas, tá bom? Daí temos aqui também um outro link que fala sobre commodity. Vocês já ouviram essa expressão, commodity? Alguém já ouviu? Em telejornal, ou em alguma aula, ou na internet, algum canto? Já ouviram falar disso ou não? Nunca escutei, professor. Nunca escutou? Muito bem. Mas alguém tem alguma noção do que seja commodity? Ela aparece muito no plural. As commodities na Bolsa de Valores caíram essa semana, algo do tipo assim. As commodities interferiram na alta do dólar. Ouvir alguma coisa a respeito? Então, vamos entender primeiro o que é essa commodity. Então, o que é isso? Commodity. Aqui, ó. As commodities, ou commodity, né, no singular, é uma expressão do inglês que se difundiu no linguajar econômico para fazer referência a um determinado bem ou produto de origem primária, ó, o setor primário, né, agropecuária, extrativismo, comercializado, ó, nas bolsas de mercadorias e valores de todo o mundo e que possui um grande valor comercial e estratégico. Geralmente, trata-se de recursos minerais, vegetais ou agrícolas, tais como o petróleo, o carvão mineral, a soja, a cana-de-açúcar e outros, tá? Esses produtos, em grande parte, influenciam o comportamento de determinados setores econômicos, ou até da economia como um todo. Isso significa que as oscilações em seus preços influenciam outras atividades, como a industrial e também o comércio, que contarão com matérias-primas mais caras ou mais baratas para a produção e comercialização de suas mercadorias. Um exemplo disso foram as altas sucessivas do petróleo nos anos 1970, motivadas por razões políticas e que geraram uma profunda crise estrutural no cerne do sistema capitalista. Tá? Então, depois vocês entram, né, releiam, tem mais informações, né, a seguir. Depois vocês consultam, tá? Esse segundo link também, para vocês estarem, né, sempre, né, tirando dúvidas, né, e ampliando, né, o leque de informações. Então, commodities, pessoal, são esses produtos, né, como soja, tá? Petróleo, minério de ferro, que são justamente comercializados no mundo todo. E o seu preço, ele tem interferência no mundo todo. Então, por isso que ele é comercializado numa bolsa de valores. Então, as empresas, elas investem nessa produção e comercializam no mundo todo. Tá? Então, ela se torna uma commodity, tá certo? Então, para a nossa primeira questão, que é justamente o Enem de 2021, no último Enem,
que traz a seguinte questão. Na América do Sul, a principal orientação dos investimentos nas últimas décadas foi direcionada para aumentar a oferta de commodities agropecuárias e minerais no mercado mundial. Grande parte dessas commodities está sendo consumida na China e na Índia, que são países que apresentam um rápido crescimento urbano, com uma substancial mudança da distribuição territorial de suas numerosas populações. Soja, minério de ferro, alumínio, petróleo e, mais recentemente, biocombustíveis integram a pauta de exportações das nações sul-americanas. O principal risco econômico para os países da América do Sul, dependentes da comercialização dos produtos mencionados no texto, é ou é a. Então, vou deixar aqui vocês lerem as alternativas, tá? E para ver, né? Vocês respondam, né? Vocês respondam para a gente depois debater sobre a resposta dessa questão, tá bom? Então, vamos lá, com vocês agora. Pensem um pouquinho, tá? Vou deixar aqui. Aí vocês vão lendo. Ver se eu consigo deixar toda ela na tela. Isso, assim fica ela toda na tela. Lembrando que eu não tô visualizando o chat, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem ligar o microfone e fazer, tá, oralmente mesmo, tá bom? Professor, me parece ser a letra A, surgimento de fontes energéticas renováveis. Certo, letra A. Alguém tem uma outra resposta? Acho que é a E. A letra E. Muito bem. Esgotamento das reservas de combustíveis fósseis. Bem. Alguém tem alguma outra resposta? Todos já responderam? Acho que B. B, instabilidade do preço dos produtos primários. Pronto, já temos 3 respostas diferentes. Alguém mais? Todos responderam? Então, para responder essa pergunta, né, nós precisamos saber o que são essas commodities. Né? Então, o textinho que eu li agora há pouco, né, ele traz o conceito de commodities, né, que são essas mercadorias, né, esses produtos, né, feitos com justamente essa matéria-prima primária. Né? Então, pessoal, o principal risco econômico para os países da América do Sul, dependentes da comercialização dos produtos mencionados no texto, é a letra B. Tá? Então, parabéns para quem assinalou a letra B. É justamente a instabilidade do preço dos produtos primários, porque esses produtos, né, as commodities são justamente os produtos primários, a soja, o minério de ferro, a cana-de-açúcar, o petróleo,
tá? Que são justamente produtos do setor primário da economia. Então, essa instabilidade, né? Hoje está alta, amanhã está baixo. Então, essa oscilação, essa instabilidade dos preços, que é justamente o principal risco econômico para os países da América do Sul, tá? Que são dependentes da comercialização destes produtos. Tá bom? O Brasil é um produtor agropecuário, né? Então ele é um grande exportador de produtos agropecuários. Então, um dos principais, né, compradores desses produtos está aqui, ó, a China, né? A China e a Índia, que são justamente os dois países com né, mais populosos do mundo, que são os únicos dois países onde tem a sua população já ultrapassa a 1 bilhão de indivíduos. Né? Então, é justamente, né, esses dois países estão, né, com a população tão grande, né, tão numerosa, que são um dos nossos, né, vamos dizer, nossos parceiros comerciais. Né? E essa questão, então, né, não tem como também não comentar sobre a questão diplomática, né, que para isso acontecer nós precisamos, né, ter boas relações diplomáticas com os países, justamente para ter, né, como possamos dizer, esse sucesso também no setor econômico, como em todos os outros, tá bom? Então, a resposta correta é a letra B, instabilidade do preço dos produtos primários, tá bom? Então, vamos para... Alguma dúvida nessa primeira questão? Tranquilinho? Tranquilo, professor. Ótimo. Então, bora para a segunda. Olha só, hein? Também desse último Enem. Olha lá. A questão 2. Ao mesmo tempo que as novas tecnologias inseridas no universo do trabalho estão provocando profundas transformações nos modos de produção, tornam cada vez mais plausível a possibilidade de liberação do homem do trabalho mecânico e repetitivo. O paradoxo da relação entre as novas tecnologias e o mundo do trabalho, demonstrado no texto, pode ser exemplificado pelo ou pela. Daí temos aqui as alternativas. Vocês têm alguma dúvida na pergunta? Antes de ir para as respostas, vocês têm alguma dúvida em alguma palavra, em algum conceito nessa questão? Paradoxo, professor. Muito bem, paradoxo. Essa palavra é uma palavra que não é tão comum no nosso dia a dia, né? O que é um paradoxo? Né? Às vezes, parece um paradoxo que você está me dizendo. O que isso significa? Alguém saberia? Uma ficção, será? Como? Uma ficção? Uma ficção, né? É uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem, certo, mas o que ela significa, né? A ficção é algo que não é real, é uma ficção, é uma história inventada, contada, né, algo que não é real, isso seria uma ficção. Vamos assistir um filme de ficção, né? É um filme que está acontecendo ali, você está assistindo, mas aquela história não é real. Foi uma história que foi inventada para se fazer o filme, então isso é uma ficção. Agora, um documentário, ele é um filme feito com fatos reais, tá? Agora, o paradoxo, o paradoxo da relação entre as novas tecnologias e o mundo do trabalho. Então, tem a ver com esses dois, né, com essas duas situações, as novas tecnologias e o mundo de trabalho. Então, quando isso acontecer nos seus estudos, vocês vêm aqui, vocês vêm aqui para o nosso dicionário e colocam o termo paradoxo. Olha só, o que significa essa palavra? Opinião ou proposição contrária ao senso comum, um contrassenso, um disparate, ou seja, uma opinião contrária. Será que está se contradizendo? Entendeu? Então, o paradoxo é justamente essa opinião contrária. Você está me falando algo, mas está sendo contraditório, ou seja, está um paradoxo.
Tá? Então, isso que significa essa palavra paradoxo, como seria uma contradizendo, algo contrário. Olha aqui, ó. Pensamento ou argumento que contraria os princípios que costumam nortear o pensamento humano, ou desafia o conhecimento e a crença da maioria dos seres humanos. Então, o paradoxo, nesse caso, né, como se ele fosse algo contrário. Então, o paradoxo, as novas tecnologias e o mundo do trabalho, é o paradoxo. Ou seja, o mundo do trabalho hoje tem as novas tecnologias, tem relações com novas tecnologias? Sim. Tem, né? Então, será que é um paradoxo essa relação? Vamos voltar à questão, ó. Ao mesmo tempo, ó, que as novas tecnologias, né, inseridas no universo do trabalho estão, ó, provocando profundas transformações no modo, né, nos modos de produção. Vocês concordam com essa afirmação? Né? Ao mesmo tempo que as novas tecnologias, né? Que novas tecnologias? Principalmente a informática, a internet, né? Essas novas tecnologias estão mudando, né? A nossa forma de lidar com as pessoas e o nosso meio de trabalhar. Olha só para nós nesse exato momento. Estamos tendo uma aula através, né, dessas novas tecnologias. Nós estamos usando uma plataforma da internet para justamente formar a nossa sala virtual. Então, isso é um exemplo vivo aqui, claro, que nós estamos vivenciando isso nesse exato momento. Então, isso provoca, ó, profundas transformações também nos modos de produção, ou seja, nos formos, né, no meio do trabalho, tá? Então, torna, ó, cada vez mais plausível a possibilidade de liberação do homem do trabalho mecânico e repetitivo, né? Então, ó, o paradoxo da relação entre as novas tecnologias e o mundo do trabalho, demonstrado no texto, pode ser exemplificado pelo ou pela. Daí agora com vocês, deixar um minutinho aí para vocês lerem as alternativas e escolher a qual vocês consideram correta. Tá? Lembrando, ó, que essa palavra paradoxo, ela vai dar dica para a alternativa correta, hein? Lembrando que é uma contradição, uma, né? A C. A C, necessidade de trabalhadores flexíveis para se adequarem ao mercado de trabalho. Pode ser A. Como outra alternativa? Pode ser a A também. Pode ser a também, utilização das redes sociais, né? O que são as redes sociais? Facebook, né? Instagram, Twitter e tal, entre outras, como ferramenta de recrutamento e seleção, né? Para uma vaga de emprego, no caso. Né? Será que as empresas, né, os setores humanos, né, os recursos humanos de uma empresa pode utilizar essas redes sociais para fazer o recrutamento e a seleção de um novo trabalhador, de um novo empregado? Quem mais tem outras alternativas? Escolheram outras alternativas? Letra D? Letra D, fenômeno do desemprego que aflige milhões de pessoas no mundo contemporâneo, né? Olha aqui uma outra palavra que não aparece tão frequente no nosso dia a dia. O que significa contemporâneo? Alguém saberia me dizer? Atual? Atual, muito bem. Né? Contemporâneo sempre, pessoal, que aparecer em um texto, essa palavra contemporâneo está se relacionando à atualidade, ou seja, o mundo atual, o hoje, a atualidade. Muito bem. Muito bem. Parabéns, então, para quem...
Assinalou a alternativa D. Lembra, um paradoxo, uma contradição, ou seja, fenômeno do desemprego, né? Ou seja, novas tecnologias, né? O avanço da tecnologia, né? Algo positivo, né? Por outro lado, está causando o quê? O fenômeno do desemprego. Para a gente ter uma ideia disso, vocês já foram no banco, né? Conhecem o sistema do banco, né? Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. O banco, pessoal, hoje a maioria dos serviços que o banco presta para a sociedade, nós não precisamos ir até uma agência do banco. Pagar contas, fazer transferências, aplicações financeiras, resgate de aplicações financeiras, a gente pode fazer tudo, né, através de um telefone celular, do aplicativo do banco, né, do internet bank, né, que é o banco através da internet, ou seja, então, antigamente, há 30, 40 anos atrás, nós precisávamos ir ao banco para fazer depósito, fazer pagamento, fazer saque, tudo a gente precisava ir até um banco, até uma agência, pegar uma fila e ser atendido por um funcionário do banco. Só que aí, com o avanço dessas novas tecnologias, o que aconteceu? Surgiu o autoatendimento, que são aquelas máquinas, né, que a gente vai lá, passa o cartão, né, digita a senha e você faz ali as suas transações. Então, aí já não preciso ser atendido diretamente por um funcionário. Então, a máquina, né, a tecnologia ali, ela está dando conta desse trabalho. Então, com isso, já elimina algumas vagas de emprego. Então, esse paradoxo, né? Então, algo positivo por um lado, que por outro lado traz também algo de negativo, que é justamente o desemprego, tá? Então, a alternativa correta aqui nesse caso é o fenômeno do desemprego que aflige milhões de pessoas no mundo atual, né? No mundo de hoje. Mesmo com essa tecnologia toda, temos, né, esse desemprego. E, por outro lado, temos também novas profissões, né, destinadas também a esse universo tecnológico. Tá? Então, é isso aí, ó, é esse paradoxo. Né? De um lado é positivo e também tem ali aquela questão negativa. Tá? Então, sempre quando tiver essa palavrinha paradoxo, né, a gente vai estar sempre tendo essa contradição. Né? A gente tem que sempre olhar com essa contradição. Beleza? Alguma dúvida nessa segunda questão? Podemos passar para a próxima? Pode passar. Ótimo. Então, vamos lá. Terceira questão. Temos aqui também deste último Enem. Tá? Essa terceira questão ela vai ter uma ligação com a segunda, tá bom? Olha só o que traz a terceira questão. Num mundo como o nosso, por um lado marcado pela fluidez do espaço, as questões ligadas à circulação se tornam ainda mais relevantes e, com elas, a situação de um dos componentes mais emblemáticos dos territórios, seus limites. E é aí que surge um dos grandes paradoxos. Olha aí a palavrinha novamente aqui, ó. E é aí que surge um dos grandes paradoxos da geografia contemporânea. Ao lado da fluidez globalizada, aparecem também os fechamentos, as tentativas de controle da circulação de pessoas. Olha que interessante. Olha como é importante conhecer o significado das palavras, pessoas. Olha só, então, grandes paradoxos. Ou seja, nesse mundo globalizado, nesse mundo global, né, que a fluidez, né, pelos países do mundo é tão grande, de mercadorias, de informações, né, temos o paradoxo de termos fechamentos, aonde? De limites de território, as tentativas de controle da circulação de pessoas. Um exemplo clássico disso é o que acontece entre Estados Unidos e a fronteira com o México. Justamente ali no seu limite, o que
foi construído ali? Quem sabe me dizer? Um muro. O muro, muralha. justamente, né? Um muro para quê? Para tentar conter a circulação, né, de pessoas, principalmente, né, de migrantes, né, de imigrantes. Agora, ó, uma pergunta, né, de tentar, né, um outro assunto. Não vou fazer não, para não confundir, porque é um outro assunto que eu ia falar um pouco de imigrantes, mas deixa isso para um outro momento, para não confundir aqui com a questão, tá? Na Alemanha também, professor. Antigamente, no Muro de Berlim e tal. Isso, muito bem lembrado, né? E aí, na questão da Alemanha, quando ela foi dividida, né, Berlim teve o Muro de Berlim, que foi justamente sobre um contexto histórico e político que foi dentro da Guerra Fria, né, que um lado era socialismo, outro lado era capitalismo, e justamente para quem estava de um lado não passar para o outro. Então, muito bem lembrado, que é o controle da circulação de pessoas. Muito bem, então dentro desse contexto, tá? Olha só o que traz, ó. O texto aborda um paradoxo marcante do mundo contemporâneo, que consiste na oposição entre. Agora eu quero ver, hein, o que vocês vão considerar correto. Qual a alternativa? Olha lá, 1 minutinho para vocês pensarem. Letra B, professor? Letra B, livre mercado e construção de barreiras fronteiriças. Bem, alguém tem alguma outra alternativa? Letra E, professor. Letra E, redução da pobreza e aumento da desigualdade social. Eu acho que é a C. A C, tecnologias da informação e desemprego estrutural. O que seria um desemprego estrutural? Alguém tem alguma outra? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Parabéns para quem assinalou a alternativa B. Pessoal, justamente, ó, o livre mercado, ou seja, nesse mundo, né, globalizado, nós temos a fluidez do espaço, né, através da globalização, e nós temos o quê? Essa fluidez globalizada, ela permite, né, por exemplo, a gente compramos, se nós quisermos entrar na internet, a gente pode comprar um produto de qualquer lugar do mundo hoje. Se ele estiver disponível na internet, né, a gente consegue comprar produtos de qualquer lugar do mundo, que a gente vai tranquilamente, né, através dos correios, através das transportadoras, esse produto vai chegar até a gente. Por outro lado, não é tão simples a nossa entrada, né? Dependendo do país, precisamos ter visto, precisamos ter algum motivo, né? Apresentar uma série de documentos e tudo mais. Então, esse paradoxo é justamente o livre mercado, né? Então, as mercadorias, né? As finanças, né? Os investimentos podem circular por entre países do mundo, né? Justamente essa fluidez globalizada, porém, olha aí a contradição. Há uma construção de barreiras fronteiriças entre as pessoas, né? As pessoas não estão tão livres assim para circular entre os países, tá? Então, a alternativa correta aqui é a letra B. Eu quero fazer um comentário sobre a letra C, ó. O desemprego estrutural. Então, estrutural vem de estrutura. Vamos supor, né, pegar aqui o caso do banco novamente, ó, tecnologia da informação. O banco investiu em informática, colocou lá uma série de
de máquinas, né, de programas de internet, de softwares e tudo mais, informatizou o seu banco, então ele conseguiu ampliar, né, o seu atendimento às pessoas com um número menor de funcionários. Então, aquele trabalhador que ele estava ali para atender o cliente, ele não vai ser mais Doutor, necessário, né, porque a máquina vai fazer o papel dele. Pode falar. esse pessoal que faz esse desenvolvimento de softwares, como o exemplo do banco, eles ganham uma nota do caramba para fazer isso. Sim, sim, os programadores, né? Essas empresas de informática, elas ganham muito dinheiro, né? Ou seja, é um ramo, é uma área, né, do mundo contemporâneo. Professor, É uma profissão que está em voga agora, né? Que está em alta, né? Então, o que aconteceu com essa empresa, com esse banco? Ele teve uma mudança na sua estrutura. Então, essa vaga de emprego, ela não volta mais. Ou seja, a máquina, a tecnologia, ela tomou conta dessa vaga de emprego. Então, esse emprego, né, esse desemprego é estrutural. Teve uma mudança na estrutura da empresa que acabou eliminando essa vaga de emprego. E existe, pessoal, uma outra que é justamente a... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no chat. Aqui. Que é justamente o desemprego conjuntural. Tá? O desemprego conjuntural ele pode ser momentâneo. Como assim? Porque é uma conjuntura, é algo passageiro, é temporário. Aqui acontece muito, por nós sermos, né, uma área turística, então João Pessoa tem a alta temporada. O que acontece na alta temporada em João Pessoa? Sem considerar o momento atual da pandemia, né? Então, a alta temporada, né, vai ali entre novembro, dezembro, até fevereiro, março, aproximadamente. O que acontece em João Pessoa? João Pessoa recebe um número grande de turistas. Então, né, as empresas, né, ligadas ao ramo de turismo, restaurantes, hotéis, né, os passeios turísticos, as pousadas, esse ramo aumenta o número de vagas. Por quê? Porque tem uma demanda maior. Então, com isso, esse emprego, essa vaga vai surgir nesse momento. Passando a alta temporada, ali para maio, né, o que vai acontecer? O número de turistas vai diminuir. Então, com isso, né, algumas vagas de emprego vão deixar de existir. Então, só que o que acontece? Na próxima alta temporada, esses empregos voltam novamente. Então, é um desemprego conjuntural. Tá? Então, é temporário. Diferente do desemprego estrutural que não volta mais. Tá? Ficou claro? Que isso pode, né, cair, né, no Enem. Né? Essa questão do desemprego estrutural e desemprego conjuntural. Tá bom? Então, agora para a questão 4, também do último Enem. É difícil imaginar que nos anos 1990, num país com setores da população na pobreza absoluta e sem uma rede de benefícios sociais em que se apoiar, um governo possa abandonar o papel de promotor de programas de geração de emprego, de assistência social, de desenvolvimento da infraestrutura e de promoção de regiões excluídas, na expectativa de que o mercado venha algum dia a dar uma resposta adequada a tudo isso. Nesse contexto, a criticada postura dos governos frente à situação social do país coincidiu com a priorização de que medidas? Aí temos aqui... Tá? Peraí, vou deixar um tempinho assim, depois eu abaixo mais um pouco para vocês lerem também a última alternativa. Um minuto, alguma dúvida em relação à questão? Não, tranquilinha? A questão
Certo, então eu vou deixar aqui, ó, 1 minutinho para vocês olharem as alternativas. Lembrando que tem mais uma, tá? Daqui a pouquinho eu desço mais um pouco, para vocês verem a questão E. Alternativa E, na verdade. Já escolheram a alternativa? Professor, volta um pouquinho lá para cima para me ver a pergunta de novo, por favor. A partir da próxima, pessoal, eu não vou mais fazer assim, deixar uma questão no meio da quebra de página, né? Fica muito ruim no momento aqui de compartilhar. Mais para cima, professor. Opa, desculpe aqui. Professor, pode descer um pouco para E? Acho que é a letra A. Letra A. Alguém tem outra? Eu acho que seja A. A também. Acho que é a Tá todo mundo indo na A? Alguém que escolheu alguma outra alternativa? Então vamos lá, ó. Então, nesse contexto, né, a criticada postura dos governos frente à situação social do país coincidiu com a priorização, né, ou seja, da prioridade de que medidas? Né? Então, lembrando, né, que o governo estava aqui, ó, na expectativa de que o mercado venha algum dia, né, a economia, o mercado por si só venha algum dia a dar uma resposta adequada a todos esses problemas sociais. Então, né, nesse contexto, a criticada postura dos governos frente à situação social do país coincidiu com a priorização de que medidas? Justamente, pessoal, a letra E, olha só, de reforma das políticas macroeconômicas, tá? Quando se diz macro, né, que é ampla, macro, né, grande, então amplas, né, economias, políticas para macroeconomia e dos mecanismos de controle inflacionário, ou seja, a inflação é um dos pavores, é o terror de todo governo, de toda sociedade, é a inflação, porque é justamente a inflação que faz com que o dinheiro daquele país, que é a renda dos trabalhadores, perca o seu poder de compra,
né? Então, por isso que está lá. Teve uma época recente, viu? Na década de 80, 90, que o Brasil tinha uma inflação muito alta. Era tão alta que as mercadorias, os produtos, eles aumentavam todo dia. Você comprava um pãozinho, por exemplo, se hoje você com R$ 1 comprasse 10 pães, amanhã com R$ 1 você compraria 9. E depois da manhã compraria 8. Já pensou viver, né, num país que a inflação fosse tão alta? Professor, Sim. apoio tem inflação todo dia, né? Agora. Né? Então, né, nós estamos tendo a inflação, né? Nós estamos percebendo o aumento. Então, se com essa inflação a menos de 10% já tem esse impacto, imagina com uma inflação de 30%, 40%, 50%. Né? Então, né, o poder de compra fica muito baixo. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, voltar aqui a pergunta, ó. Nesse contexto, a criticada postura do governo frente à situação social do país coincidiu com a priorização de que medidas? Justamente aqui, ó, reforma das políticas macroeconômicas. Isso aqui vai envolver principalmente, pessoal, as empresas transnacionais, as multinacionais, né, que estão instaladas no nosso país, e dos mecanismos de controle inflacionário, tá? Então, deixa eu correr um pouquinho aqui com o tempo, né, para a gente falar aqui sobre a questão 5, que já são 7h57 aqui no meu relógio, tá? Então, questão 5, ó, do Enem... Então, professor, da 4? Oi? A letra E, tá? Ok, professor, obrigado. Ótimo, de nada. Então, a questão 5, ó, Enem de 2013. Com um longo histórico de desencontros, o desenvolvimento econômico e o meio ambiente andam às turras no país. O noticiário dá a impressão de que se trata de diferenças irreconciliáveis, e talvez sejam. Nesse início do século XXI, um exemplo dos desencontros entre natureza e economia é o ou a. Então, deixar vocês pensando um pouquinho para ver qual é a alternativa dessa questão 5. Alguma dúvida em relação à questão? Alguma dúvida em relação à questão? Se não, dá um minutinho para vocês responderem. Pronto? Temos alguma alternativa? Acho que é a alternativa B, professor. Qual? Letra B? Isso. Também marquei o B. B. Alguém mais? Derrubada de trechos de floresta para conclusão de viadutos na rodovia Transamazônica.
Muito bem. Vocês sabem onde começa a Transamazônica? Alguém já andou na Transamazônica? Cabedelo. Vocês já andaram na Transamazônica? Cabedelo. Isso, é nossa BR 230, né? 230, na verdade. É aqui, a nossa BR, que passa aqui, ó, do nosso ladinho. É aqui que inicia justamente em Cabedelo. É o quilômetro 0 da nossa Transamazônica. Se a gente seguir ela, a gente vai parar lá no meio da floresta amazônica. Olha que interessante isso, né? Alguém tem uma outra alternativa sem ser a letra B? Todos vão na letra B? A letra E. A letra E. Diminuição do Pantanal, tendo em vista a expansão dos latifúndios, que cumpre sua função social. Olha um paradoxo aqui, ó. Expansão dos latifúndios, que cumprem sua função social. Vocês sabem o que são latifúndios? Já ouviram essa palavra? Latifúndio é uma grande propriedade de terra. Pense numa fazenda gigantesca. Ela é um latifúndio, tá? São grandes propriedades de terra. E ela é justamente o contrário da função social, né? Que o latifúndio tem um dono, um proprietário. Então, ele não vai se atentar às questões, né, sociais. Pelo contrário, ele está causando, né, um problema social, né? Muitos sem terras hoje, eles são, né, frutos, consequências dos grandes latifúndios, tá? Então, parabéns para quem assinalou a alternativa C, tá? Expansão da fronteira agrícola na Amazônia, pessoal, a fim de expandir as áreas de plantio de soja, tá? Principalmente soja, né? Bom, então, ó, nesse início do século XXI, um exemplo, ó, dos desencontros de ações que são, né, contrárias à natureza, né, ó, entre natureza e economia. É justamente a expansão da fronteira agrícola, ou seja, as fazendas, né, entrando na floresta amazônica, tá? A fim de expandir as áreas de plantio de soja, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra C, tá? Claro que foi muito rápido, né, para vocês responderem hoje. Daí, o que eu sugiro a vocês? Como vocês já têm agora, né, o gabarito, eu vou colocar lá no grupo também o gabarito. Depois, né, não amanhã, mas esperem uns 2, 3 dias, tentem fazer novamente, responder essas questões novamente, sem olhar o gabarito. Respondam ela, tá? E tentem, né, ver se vocês conseguem. Uma dica, pessoal, para vocês, né? O importante para vocês nessas provas de Enem ou concurso, nas provas em si, é compreender a questão, tá? Como tivemos hoje aqui o caso dessa palavra paradoxo, né, que estava presente aqui, ó, em 2 questões, né, tanto na 2 como na 3 ela apareceu. Então, né, para vocês estarem atentos ao entendimento da questão, né, se vocês conseguem compreender, né, a questão, você já tem meio caminho andado, né, para acertar a questão. Agora, se tem um conceito, né, se tem uma palavra que eu não sei, por exemplo, eu não sei o que é paradoxo, e agora? Então, como que eu vou entender essa questão? Se eu não sei o que é paradoxo, eu não vou conseguir compreender, né, totalmente o que a questão está me pedindo. Então, por causa disso, eu tenho uma grande chance de estar errando a resposta, tá? Então, para vocês fazerem esse exercício de compreensão da questão. Se não compreender a questão, peraí, eu não compreendi essa palavra.
Aí vocês vão em busca dessa palavra antes de irem para as alternativas, tá? Façam esse exercício, tá? De compreender a questão. Ah, não entendi o que é essa palavra. Vai lá no dicionário online, no Google, tentam compreender o que essa palavra significa para vocês compreender a questão. Ah, mas isso aqui é um conceito, eu não sei que conceito é esse, né? Que teve a questão aqui, desemprego, aqui, desemprego estrutural. O que é desemprego estrutural? Não entendi. Poxa, fiquei com dúvida. Então, vou mandar um aqui, manda lá. Não consegui, né, solucionar essa dúvida no Google, na internet. Manda lá no WhatsApp, tá? Fiquei com dúvida no conceito tal. Daí a gente pode estar tentando desenrolar também no grupo do WhatsApp uma dúvida que possa vir a acontecer, tá bom? Pessoal, também tem um recadinho do coração que Karen quer falar com vocês, não saiam ainda não, tá? Eu sei que já deu o nosso horário, né? 8h06. Daí, duas coisas. Primeiro, eu quero aqui mostrar a vocês, eu vou tentar trazer a cada atividade nossa uma atualidade. Tá? Já que o assunto da nossa aula foi geografia econômica e uma atualidade que nós estamos vivenciando e foi criada pelo Banco Central do Brasil. Olha que bacana isso, pessoal. Nosso Banco Central criou o Pix. Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre isso. O que é um Pix? Né? Faça um Pix, paga com o Pix, faz a transferência com o Pix. Ou seja, o que é esse Pix? Né? Pix é o pagamento instantâneo brasileiro, o meio de pagamento criado pelo Banco Central, em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora do dia. Tá? Pode ser final de semana, feriado, de noite, de madrugada, a qualquer hora esse Pix ele está funcionando. Tá? Então tem aqui, tá? Depois o link para vocês lerem o texto na íntegra, e fica aqui uma atualidade, que pode ser tema de redação, tá bom? Esse Pix aqui pode vir cair em alguma questão de geografia ou de matemática, tá? E também pode ser também relacionado a algum tema de redação, tá? Não vou adentrar mais a ele agora não, por causa do avançar do horário, mas tem aqui o link para vocês clicarem, tá? Lerem com calma, e se tiver alguma dúvida, algum questionamento, na próxima aula a gente estará disponível para sanar, tá bom? Então agora eu convido Karen para falar com vocês, né, sobre um recadinho do coração que ela tem. E antes, última, alguma pergunta, alguma dúvida, galerinha? Tudo tranquilo? Então, eu encerro com Cícero. Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la sempre, tá bom? Então é isso, galerinha. Obrigado pela participação, né, pela disponibilidade de vocês estarem aqui conosco, e convido Karen para falar com vocês, tá bom? Sim, estou por aqui. Então é isso, galerinha. Sandriele, ótima noite, ótima semana, e a gente vai se falando, tá bom? Tchau, boa noite. Tchau. Estude sempre.